O Brasil em polvorosa com os mais recentes movimentos organizados de presos rebelados do sistema penitenciário. Eu acho que nunca está tão presente a frase de Graciliano Ramos em Memória do Cárcere, dizendo que a prisão é um verdadeiro inferno. Ódio, paiol de pólvora, ódio em cima e embaixo. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema. Estamos recebendo o criminalista Hernani Assad, ele é da Unital, Universidade de Taubaté, e vai nos falar a respeito dessa situação terrível, né? Porque eu acho que nunca se viu um momento tão complicado no país, com várias situações ocorrendo aí em vários estados brasileiros. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, né, queria agradecer o convite. É um tema atual, porém, ele já vem se alastrando de algum tempo. A inobservância, a falta de estrutura, a falta de amparo do poder público com o sistema prisional já vem de décadas. Professor, tem a impressão que há também uma desinteligência nisso, né? Porque nós tivemos aí rebeliões que unificaram presos que eram comuns, presos do crime mesmo e presos políticos e mais bicheiros na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o PCC teria começado razoavelmente lá na revolta da ilha, lá perto de Ubatuba, aquele negócio todo, e depois veio para aqui, para Taubaté, onde teria começado o PCC, que hoje é visto como o comando principal dessas redes, né? Será que não falhou o Estado ao misturar esses presos todos e deixar surgir essa organização? Sem dúvida. O sistema carcerário, infelizmente, ele foi idealizado como um simples local onde se depositaram pessoas. Não se preocuparam dentro do sistema de justiça, num sistema inicial a investigação, depois um processamento e a condenação. Agora, após a condenação, o que se fazer com a pessoa que entra no cárcere? Isso parece que não foi muito bem planejado. Então, os presídios se tornaram um mero depósito de pessoas, em que lá dentro não havia nenhum amparo, nenhuma perspectiva, nenhum projeto, nenhum programa para isso. Eu tenho a impressão que teria, talvez, não intencionalmente, mas uma pós-graduação, porque o sujeito que roubava uma galinha estava misturado com o cara que delinquia de uma forma mais pesada e acabava aprendendo, né, para praticar ou aderir a esses grupos. Sim, em que pese a própria lei de execução, o próprio código, diz que os presos deveriam ser separados pelo sexo, que isso é respeitado, mas também pela gravidade do crime praticado e também pela idade. Hoje, infelizmente, nós só temos a separação pelo sexo, que é o presídio feminino, masculino, ou pela idade, que se for menor de 18 anos, vai para uma unidade, aqui no estado de São Paulo, a Fundação Casa, e se é maior, ele entra para o sistema prisional. Mas, fora isso, não há nenhum tipo de separação entre presos de alta periculosidade e presos não perigosos. Não tem oficiosamente a separação por facção? Sim, aí o que acontece? Essa separação não se dá por conta do poder público. Essa separação ela se dá dentro da estrutura interna de cada unidade prisional, onde cada uma tem um sistema diferenciado. A presídio que é comandado por determinada facção tem algumas regras. O presídio que é dominado por outras facções tem outras regras. Então, o preso ele fica muito à mercê das regras da facção. É um código de ética que há entre eles, entre os presos? A gente pode dar um comparativo? Sim, assim? fazendo um comparativo, assim, a grosso modo, pode-se dizer assim, uma ética comportamental dentro das unidades. Agora, tem uma coisa complicada, né? Está todo mundo muito preocupado com isso, porque há situações internas e externas, né? A rebelião veio para a rua. Lá no Maranhão tocaram fogo em ônibus, né? Teve uma situação difícil, complicada. E aí vem as pessoas começam a questionar direitos humanos, né? É difícil, né? O camarada militar em direitos humanos e convencer a população que as pessoas estão ali para ser recuperadas, não para ser judiadas, né? Sim. A situação, de fato, é bem caótica dentro das unidades prisionais. Há um esquecimento dentro das unidades
E muito se fala no linguajar popular assim, que bom que está acontecendo lá dentro. É um pensamento equivocado, porque essa rivalidade, depois que exterminada dentro das unidades prisionais, vão vir para a rua, sem dúvida nenhuma. Depois que uma facção dominar dentro do presídio, ela vai querer dominar fora do presídio. E isso nós já estamos assistindo. Ordens vindas de dentro dos presídios para serem executadas fora dos presídios. Será que nós vamos chegar a ser uma Colômbia? Se não tomarmos cuidado, se não atuarmos desde já, nós vamos sofrer essas consequências, sim. Agora, o preso está lá, né? Ele deve ficar assim revoltado, olhando para a elite dirigente do país, todo envolvido em crime, marginalidade e tudo mais. Eu estou aqui e eles estão lá fora. É meio difícil da cabecinha do preso, que já é doente, entender uma situação dessa, né? Vou lhe pedir para refletir sobre isso no segmento da entrevista. O doutor Hernani Sagra está aqui hoje avaliando conosco o sistema penitenciário brasileiro. Será que tem jeito ou está definitivamente falido? Já voltamos.